Graças a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 21. Números 21. Números 21. Acharam, gente? Em nome de Jesus. Versículo de número 4. Diz assim: Então partiram do Monte pelo caminho de quem, pessoal? Do Mar Vermelho, ó. E mais o que aí, pessoal? Porém, a alma do povo fez o que aí? Pronto, dá uma paradinha aqui, pessoal. Então aqui, meus irmãos, o povo de Deus tinha saído do Egito e caminhava em direção à terra prometida. E eles passaram ali por uma peleja com os cananeus que atacaram eles no meio do caminho do deserto lá. Eles guerrearam contra eles até prender alguns e tal. E depois desse confronto, Deus entregou os cananeus na mão deles. A Bíblia diz que eles seguiram pelo caminho, saíram do Monte pelo caminho do Mar Vermelho. E a alma do povo, irmãos, a alma do povo, e você tem que entender isso, a alma é você mesmo. A Bíblia diz que como pensou a sua alma, assim você é. Então a Bíblia diz que a alma do povo angustiou-se onde, pessoal? Naquele caminho. O que é angustiar, irmãos? Angustiar é o mesmo que se sentir como, pessoal? Perturbado, agitado, angustiado. E não tem momento na vida que você fica assim? Sim ou não? Às vezes você se encontra diante de uma determinada situação, diante de um determinado problema, e aquilo está trazendo para você uma preocupação, aquilo traz para você um sofrimento, aquilo lhe tira o sono, faz você perder o sono à noite, e a preocupação é tanta que, se brincar, a pessoa até infarta. Então o que é que acontece, irmãos? Aquele povo ali, pelo caminho, naquele caminho ali, se angustiaram. Só que presta bem atenção, pessoal. Uma coisa é você angustiar, e uma outra coisa é você tomar decisões, fazer coisas que você não deveria fazer. Por quê, pastor? A Bíblia fala pra gente, irmãos: ireis, mas não o que, gente? Pequeis. Você pode até se irar, mas você não pode deixar aquilo ali se tornar na sua vida o quê? Um pecado. E o povo ficou angustiado pelo caminho, começou a revolta. E olha o que eles fazem aqui, gente. Vamos lá. Segue o versículo seguinte aqui, ó. Aqui, ó. E o povo falou contra quem? Deus. E contra quem? Moisés. Por que nos o que, pessoal? Para que morrêssemos onde? Observe só. Pois aqui nem pão e nem água o que? E o que aí mais, gente aí? Presta bem atenção. Eu vou lendo e boto vocês para ler junto comigo, para vocês também verem a situação. Então o povo começou o que ali, pessoal? A murmurar, irmãos. Eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Ou seja, eles começaram a pecar. Começaram a pecar. E aqui eles começam a falar mal de quem, pessoal? De Deus. E de quem? E de Moisés. Só em falar mal de Moisés já era uma situação ruim para eles. Por quê? Moisés era um líder espiritual, era uma autoridade que Deus constituiu ali para eles. Eles não podiam se levantar contra Moisés. Toda pessoa que se levanta contra o seu líder espiritual, ela está cometendo um pecado, um erro. Pastor, mas o líder espiritual, ele está errado, ele está pecando, ele está... Meu irmão, deixa que ele se acerte. Não te mete nisso não. É ele e Deus. O que é que você tem que fazer? Somente o que, gente? Orar. Somente orar.
Mas o povo aqui começou a falar contra, começou a criticar, começou a ficar revoltado contra Moisés. E ao mesmo tempo que eles ficavam revoltados contra Moisés, eles também ficavam o quê? Revoltados com quem? Com Deus. Porque Deus levou eles ali pelo deserto, e agora ali eles não pararam para ver o benefício, só estavam olhando a dificuldade. Tem gente que é assim, tem gente que ela só olha a dificuldade. Quando o benefício vem na vida dela, muitos até se apartam de Deus, muitos até deixam Deus. Pode me ensinar se não acontece isso? Você quer ver um exemplo disso? A pessoa está não sei quanto tempo desempregada, aí ela está sempre ali na igreja, é ou não é? Aí porque está demorando, e porque não sei o que, e se brincar ela faz até novela na igreja o dia todo e a noite toda. Mas quando muitos conseguem emprego, o que é que faz? Quando muitos conseguem trabalho, o que é que fazem? Desaparece ou desaparece? E aí começa a falar assim, mas porque estou sem tempo, é porque o trabalho está muito. Quer dizer, antes, mas o negócio melhorou para ele um pouquinho, ele já abandonou quem? Olha o povo aqui, ó. Enquanto estavam lá no Egito sofrendo, começaram a clamar a Deus. Aí Deus tira agora do sofrimento, Deus está conduzindo eles pelo deserto. Eles não pararam para observar, nós estamos num deserto, um local que não tem nada, mas Deus está com a gente. E se nós temos Deus, nós temos o quê? Tudo. Eles não pararam para observar isso. Aí começaram a reclamar. Observe, irmãos, observe aqui uma coisa, ó. Eles estavam com fome? Sim ou não? Não. O pastor, como eles não estavam com fome? Presta bem atenção aqui. Observe o texto que fala aqui, ó. Eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés e dizer: por que nos trouxeram aqui para o deserto para que morrêssemos o quê? Aqui. E a nossa alma já tem fastio desse pão o quê, pessoal? Vil. Por que eles falaram pão vil? Se eles estivessem com fome, então não teria alimento? Mas tinha um alimento aqui para eles. Está entendendo, pessoal? Tinha um alimento aqui para eles. Porém, talvez não era aquele alimento que eles o quê? Desejavam. Era o alimento que Deus estava dando. Deus estava dando para eles aquele alimento. Deus estava mantendo aquele povo lá no deserto. A Bíblia diz que Deus chegou até a dar codorna para aquele povo no deserto, irmãos. Amém, gente? A Bíblia diz que Deus, todo dia de manhã, derramava o maná dos céus. E Deus ainda falava com aquele povo: você pegue somente a quantidade de comer que dia? Hoje. Pegue somente a quantidade de vocês comerem hoje. Só que o que é que acontece? Aquele povo, eles queriam algo que fosse da vontade de quem? Deles. Eles queriam algo, que satisfazesse um desejo deles. Eles queriam algo que enchesse, que fizesse os olhos deles saltarem. E observe que eles falam: a nossa alma está farta. Quando é que a pessoa está farta de alguma coisa? Quando é que você está farto de alguma coisa? É quando você está o quê, igreja? Gente, é quando você está cheio. Quando você está cheio de algo, você está farto. Você come, eu estou farto. Comi até me fartar, comi até me encher. Então observe que eles não estavam com fome. Eles não estavam comendo um tipo de comida que eles o quê? Mas aqui eu digo para vocês que eles estavam comendo a melhor comida. O pastor, por quê? Porque eles estavam comendo a comida que Deus estava dando para ele. A comida que o Senhor Deus todos os dias preparavam e dava para aquele povo lá no deserto. E eles não passavam fome. Isso aqui você pega, irmãos, e traz para o dia de hoje aí, Traz para os nossos dias aí. Vê se não tem pessoas que Deus tem alimentado. Vê se não tem pessoas que Deus tem dado para ela
o maná espiritualmente falando. Amém, pessoal? Só que por ela não estar comendo aquilo que ela quer comer, por ela não estar tendo aquilo que ela deseja ter, ela começa muitas vezes o quê? A murmurar, a questionar. Vê se não acontece isso. Vê se isso não acontece. Porque a pessoa não está recebendo o que ela quer, mas está recebendo o que Deus está dando para ela, começa a questionar, começa a murmurar. Vê se isso não acontece. Eu lembro que eu pregava numa igreja no interior, e eu pregando lá certa vez, e eu falei sobre negócio de pessoas que jogam no bicho. É certo jogar no bicho, gente? Sim ou não? Você tem que confiar em Deus, irmão. Você tem que acreditar em Deus. Você quer melhorar? Confia em Deus. Você quer melhorar? Confia na palavra do Senhor. Né? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o que, gente? Ele tudo fará. Não é assim que está escrito? Aí diz mais o que também para a gente: deleita-te também no Senhor teu Deus, e Ele satisfará o que? Só que a pessoa faz o contrário. Como, pastor? A pessoa, em vez dela ter prazer em Deus, ela quer se alegrar naquilo que Deus tem para ela. Ela não se alegra em Deus. Muitos não se alegram em Deus, estão se alegrando na bênção. Querem a bênção, mas não querem quem? Deus. Muitos estão fazendo assim, estão agindo assim. Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. E se ele não quer abençoador, ele tem prazer no abençoador? Não. Em Salmos 1, versículo 2 diz o que para a gente lá? Antes tem seu prazer na lei de quem? O teu prazer, o meu prazer, o nosso prazer tem que estar na lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Toda a palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus para nós é a lei dele para nós. E aí nós temos que ter prazer. É o nosso prazer, a nossa alegria. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia. Amém, pessoal? Pois você será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o que, gente? Por que é que o crente não está prosperando? Está na palavra de Deus. Por quê? Porque ele está tendo prazer em várias outras coisas e não está tendo prazer em quem? Em Deus. Vê se não tem gente que no dia de vir para a igreja, na hora de vir para a igreja, não fica com a cara amarrada. Vê se não tem gente que fala assim: eu só vou mesmo, eu só vou mesmo para cumprir meu dever de cristão, porque eu não estava com nem um pingo de ir na igreja. Mas se eu não for, o pastor vai querer me ligar para saber por que foi, o irmão vai perguntar o que foi, então para não, mas eu não estava nem afim de ir para a igreja hoje. Ou seja, ela vem com o coração amarrado. Essa pessoa tem prazer em Deus? Sim ou não? O outro chega na igreja, aí agora com esse negócio de celular, de telefone celular, com esse negócio de um bocado de rede sexual, tem gente que vem para a igreja, e aí na hora da reunião, a palavra de Deus está sendo pregada, e ela está olhando o quê? Não, se ela estivesse olhando para o celular, é normal ficar olhando para cá para o bicho, quando ela está escura, né? Mas está olhando no WhatsApp, está olhando no Instagram. Aí eu lhe pergunto: qual o prazer que essa pessoa está tendo em Deus, irmãos? Se a pessoa está futucando na hora da palavra ali o WhatsApp, está futucando o Instagram, está mandando carinha para não sei quem, mandando dedinho para não sei quem, essa pessoa está tendo que prazer em Deus? Aí quando a vida não muda, é porque Deus não quer mudar a vida dela? Pessoal, é porque, irmãos, é porque ela não tem satisfação em quem? Em Deus, irmão. Quando a pessoa tem satisfação em Deus, ela vem alegre, ela levanta cedo,
Hoje é dia de culto, eita, vou levantar mais cedo, vou tomar o meu café, vou me ajeitar, vou partir para a igreja. Amém, pessoal? Vou me organizar, vem cantando feliz pela estrada. Chega na igreja, meu Deus, abençoa hoje a pregação, o pessoal que vai abrir a reunião, ela faz uma coisa totalmente diferente, porque ela tem prazer em Deus. Ela segue aquilo que o salmista diz, alegrei quando me disseram, vamos para onde? Vamos para a boate, né? Eu vi a luzinha piscando lá com as paredes pretas e a gente dançando lá. Foi assim? Vamos para onde? E a casa do Senhor é o que, gente? Onde é a casa do Senhor? É a igreja, irmão. Você vai comprar pão todo dia onde? Porque é na padaria que você encontra o quê? Pão. Espiritualmente a igreja é uma padaria. Por quê, pastor? Porque é na igreja que você recebe o pão vivo do céu. Então, olha o que acontece. O povo estava desprezando aquela comida que Deus estava dando para quem? Para eles. E vê se não tem gente hoje que despreza. Vê se tem gente que não despreza, como aquele rapaz que estava falando. Eu comecei a falar sobre o negócio lá do jogo. Aí falei lá de Isaías, que fala assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é o que, gente? O jogo do bicho alimenta a pessoa em quê, pessoal? Qual é o pão que o jogo do bicho sustenta a pessoa? O pastor, o senhor tem contra o que jogo do bicho? Contra o jogo do bicho não, eu tenho contra quem joga. E principalmente se for evangélico, ele deveria tomar vergonha na cara e parar com esse negócio. Deveria aprender a confiar em Deus. Sabe por que a pessoa joga no bicho? Porque ela não confia em Deus. Porque no dia que ela confia em Deus, ela para de jogar. E vai dizer: Deus, a partir de hoje o Senhor me sustenta. Mas por causa da ambição, por causa muitas vezes daquela coisa de querer ganhar muito, aí fica naquele negócio. E às vezes, o dinheiro que ela gasta para fazer o jogo é o dinheiro que ela poderia comprar o pão para tomar o café de noite em casa. E observe aí, muitos quando conseguem ganhar um dinheirinho naquele troço lá, rapidinho, acaba. Aí eu pregando lá pro rapaz, pregando lá na igreja lá, aí esse irmãozinho saiu revoltado comigo. Porque o pastor está sem unção, o pastor está na carne, que como é que pode? Porque Deus criou tudo, o jogo do bicho também foi Deus que criou, porque Deus criou tudo. Nessa hora, irmão, até o que é contra, ele quer botar o quê? A favor. Vê se não é assim que o pessoal faz aí fora aí. Vê quantas pessoas estão aí fora aí, dizendo que certas coisas Deus aprova, querendo tomar, fazer de qualquer jeito e achando que tem que ter o apoio de Deus. Agora vai lá em Romanos 1 para você ver. Deus diz que o homem mudou o curso das coisas, mudou a verdade em verdade, mudou o curso natural das coisas. Aí ele fala assim, que a mulher passa a ter prazer com o quê? Com outra mulher. E da mesma forma o homem passa a ter prazer o quê? E por isso Deus entregou eles ao desvaneios lá. E tem gente assim, irmãos. Aí o camarada ficou uns 3 meses com raiva de mim sem ir na igreja. Até o dia que Deus tocou nele, ele veio cá, não sei como é que foi, e me pediu desculpas e tal, e voltou novamente. Mas por que ficou chateado? Porque o negócio não estava indo de acordo com o quê? Que ele queria. Vê se não tem gente assim hoje, irmãos. Vê se não tem pessoas que, se a palavra não for do jeito que ela quer, ela não concorda. Vê se não tem gente que, se brincar, ela quer dizer o que o pastor tem que pregar na igreja. Uma vez uma irmãzinha ficou um pouco chateada comigo, porque era o culto de ceia.
E aí a gente estava servindo a Santa Ceia, né? E aí o pastor tinha aquele costume de, quando a gente servia a Santa Ceia, botar os obreiros assim na frente da igreja. Assim que não faz aqui, né? Botar os obreiros assim na frente. Aí a irmãzinha chegou para mim assim: ô irmão, pede pro pastor para ele cantar esse louvor aqui. Me deu o nome do louvor. É para ele cantar esse louvor hoje. Aí eu falei: é para ele cantar, irmã? É para ele cantar esse louvor aqui hoje. Eu quero que ele cante esse louvor. Aí tu foi lá falar com o pastor? Tu foi, gente? Eu tá bom, irmã, tá bom. E fiquei cá parado. Não fui. Ô pastor, por que o senhor não foi? Porque quem tem que dirigir o culto, quem é? E não irmãozinho A, irmãozinho B. Aí o negócio vira bagunça. Imagine você, se cada um de vocês aqui quiser que eu pregue alguma coisa para vocês aqui. Se algum de vocês quiser que eu cante um louvor, aí eu vou estar fazendo para Deus ou para você? Ah, mas o irmãozinho fulano pediu para mim cantar esse louvor. Vou cantar esse louvor para ele hoje. Eu estou cantando para a pessoa, não estou cantando para Deus. A irmãzinha ficou um pouco chateada lá comigo, irmão. Ah, mas eu pedi para o senhor falar, irmão. Quem dá direção é Deus lá. É Deus quem dá direção. Então tem pessoas que ficam assim chateadas com qualquer coisa. E por conta disso começa o que, gente? Começa a murmurar. E quando começa a murmurar, a pessoa abre a porta para o mal entrar na vida dela. Lá no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro fala assim, ó: deixando toda a malícia, todo engano, fingimento, toda mais o que? A inveja e murmurar. O povo de Deus tem que aprender a deixar a murmuração, irmãos. Tem que aprender a viver sem murmurar. Aí eles começaram a murmurar. E quando eles começam a murmurar, irmãos, ele abre as portas aqui para o mal. Provérbios 26 diz para a gente: como a árvore no seu voo e a andorinha no seu vaguear, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem uma causa não virá. Para a maldição chegar até a pessoa tem que ter a causa, tem que ter o motivo, tem que ter aquilo ali que dá para ela legalidade. Olha o que acontece aqui, gente, ó. Vamos ler comigo aí, para vocês entenderem aqui agora. Versículo seguinte aí, ó: porém, o Senhor fez o que, pessoal? Mandou entre o povo serpentes o que? Que mordiam quem, gente? O povo, ó. E morreu muito do povo de quem? De Israel. Então observe aqui, gente. Por causa de que veio essas serpentes para ele agora aqui? Por causa de que veio esse problema aqui para o povo? Ah, gente, diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus me livre de murmurar. A pessoa, meu irmão, não sabe o mal que isso faz, e a pessoa fica muitas vezes ali causando problema para ela mesma. Irmãos, precisamos atentar aqui, ó. Porque eles começaram a reclamar, a murmurar. A Bíblia diz aqui, ó: a ira do homem não opera o quê? Resolveu o problema deles ficarem irados? Resolveu o problema deles ficarem chateados? Resolveu o problema deles se levantar contra Moisés? Resolveu, igreja? Não. O que foi que aconteceu? Ao invés de melhorar, fez o que agora? Piorou. Se para eles, se na visão deles estava difícil, agora ficou o quê? Pior. E por que ficou pior? Porque eles começaram a murmurar. Aí começou a vir as serpentes ardentes.
pau, abocanhava um, e o cara, puf, caía lá e morria. Abocanhava outro, o cara morria. E com isso foi muita gente morrendo. Olha que situação agora aí, pessoal. Olha que situação aí agora. É triste, né, pessoal? Sim ou não? E essa serpente ardente, espiritualmente falando, hoje tem mordido muitas pessoas também na igreja. Eu não estou falando aqui o povo lá de fora. Eu estou pregando para quem? Para quem está lá fora ou para a igreja? Então essa serpente ardente aqui, ó, tem mordido muitas pessoas dentro das igrejas. Alguém vai dizer assim, misericórdia, pastor, mas é a verdade. É a verdade. E por quê, pastor? Porque dentro das igrejas, no geral, gente, no geral aqui, dentro do evangelho, no geral, tem muitas pessoas que murmuram. Tem muitas pessoas que reclamam de tudo. Tem muitas pessoas que não estão contentes, com o rumo que ele está tomando. Às vezes tem aquela pessoa que ela achava que ela era a dona da igreja, que era que mandava. E aí quando ela descobre que não é do jeito que ela quer, do jeito que ela pensa, aí ela começa a ficar reclamando, chateada, Eu já vi isso acontecer. Eu já vi muito isso acontecer. Amém, pessoal? Tem lugares que parece que a igreja tem duas facções. Facção A e facção B. É sério. Fica aqueles grupinhos fechados, aquele negocinho fechado. Em outras tem aquele negócio de panelinha. Quando você vê falar em qualquer lugar, ó, ali tem a panelinha, já sabe, aquilo ali não presta. Por quê, pastor? Porque onde tem negócio de panelinha não presta. Onde existe esse negócio de panelinha, Deus não está naquele negócio ali. Sai fora. Vigia nisso. Seja de Deus, não seja de negócio de panelinha. E tem pessoas assim. E aí fica muitas vezes questionando, murmurando. Às vezes fala da pregação fala da pregação que está tendo. Ah, pastor, mas eu discordei da pregação. Se você discordou, você vai até Deus, vai lá, Jesus, é teu servo que está pregando. Se for do homem, o Senhor vai tirar e vai dar para ele o que é do Senhor, para ele dar para quem? Para nós. Você vai orar pelo pastor. Mas às vezes a pessoa não ora pelo pastor. É mandamento bíblico. Orai pelos vossos. Mas muitas pessoas, na maioria, não oram. Elas querem que o pastor somente ore por elas, né? E o que é que acontece? Ela não ora, meu Deus, dá sabedoria ao pastor, dá entendimento, derrama no teu espírito. Aí quando acontecem certas coisas, aí começa o quê? A criticar, a falar mal. E quando você faz isso, você sai do propósito de Deus, irmão. Quando você começa a criticar, a falar mal, você sai do propósito de Deus. E por conta disso aí tem muitas pessoas no meio da igreja sendo mordida pela serpente. Só que você sabe que quando a pessoa ela é mordida pela serpente, ela não morre de imediato, não é verdade? Sim ou não? Não existe esse negócio, pastor, a cobra mordeu e a pessoa já caiu morta. Não existe isso, irmão. A cobra até morde, leva-se um tempo, leva ou não? Sim ou não? Leva-se um tempo. Agora, se dentro daquele espaço de tempo a pessoa não tiver um socorro médico, aí já foi, né? Aí já foi.
Então tem que fazer o que, pastor? Ela recebeu a mordida da cobra lá, fazer o jeito para ela não acelerar o movimento dela, tentar e conduzir ela para um hospital, e de preferência identificar a cobra. Então nesse período aqui, a pessoa pode alcançar o socorro e receber o que? A vida. Amém, pessoal? Então o que é que acontece aqui, O povo começou a ser picado, a receber a mordida da cobra, e muitos não estavam conseguindo alcançar a cura e morriam. Morreu muita gente lá, gente. Tem muita gente morrendo na igreja espiritualmente falando, porque recebeu a mordida de uma cobra espiritualmente falando e não buscou socorro. E vê quantas pessoas estão aí sofrendo. Vê quantas pessoas você já não vê mais dando o brilho de Deus na pessoa. Espiritualmente já estão o quê? Morrendo apagada. Só que esse povo aqui, na hora que eles viram o sofrimento, a dor, aí o que é que eles fazem aqui, pessoal? Vamos lá, versículo 7, não é isso? Diz o que é aqui, pelo que o povo veio a Moisés e disse, faz o que aí, gente? Havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra quem? Ti. Aí faz o que agora? Ora ao Senhor que tire de onde, pessoal? Estas o que? Então Moisés fez o que, pessoal? Viu aí, gente? Eles estavam lá falando mal de Moisés, lascando a língua em Moisés. Mas na hora que eles viram o negócio pegar para o lado deles, na hora que eles viram o negócio ficar difícil para eles, foi o que eles fizeram. E tem gente que é assim. Tem gente que só falta matar o pastor, coitado. Tem pastor por aí que já nem dorme de noite, tanto o pessoal está falando mal dele. E o senhor, pastor, por mim você fala mal, eu durmo. Mas pensa no caba bom de cama, sou eu. Deitei, dormi. Pensa você que vai me atrapalhar o sono, não, que não vai não, pai. Nem café me tira o sono. Tem gente que diz, se eu tomar uma xícarazinha de café no final da tarde, eu já não durmo. Pois eu posso tomar o café na cama, tomando. Não, Três Corações não, esse aí dá raiva. Esse aí não presta não. Então observe, irmão. Tem gente que quando o negócio pega pro lado dela, ela vai para onde? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda em oração. Me ajuda nisso. Mas em dias anteriores estava como? Porque não presta, porque não sei o que, eu não sei nem porque que a igreja botou isso aí como pastor, que não sei o que, e assim. É um negócio incrível, irmão. Mas quando o negócio aperta, corre para ele. Aqui, lascavam a língua em Moisés. Até de criminoso aqui, se você prestar atenção, você vê que chamaram Moisés. Você trouxe a gente aqui para nos matar. Mas quando viu o negócio pegando, vamos para quem? Vamos para Moisés. É você, Moisés, é você que tem que orar pela gente agora para poder tirar essa serpente. Aí Moisés vai lá, como um bom filho de Deus, e ora por eles, irmãos. Amém, igreja?
Aqui, ó. Vamos lá. Segue o versículo seguinte aí agora. E disse o Senhor a Moisés: faz uma o que, pessoal? Ó. E põe-na sobre uma, aqui, né? Sobre uma arte. E será que viverá todo o que, pessoal? Deixa eu perguntar para você aqui um negócio, irmãos. Deus não poderia tirar a serpente do meio do povo? Poderia ou não, gente? Poderia. O pastor, Deus poderia? Poderia. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer. Sim ou não, pessoal? Então, da mesma forma que Ele permitiu que a serpente entrasse, Ele poderia fazer o quê? Mas Ele não permitiu. Mas aqui já serve para o povo o quê? De uma? Eu não quero ser picado pela serpente, então eu vou parar de quê? Eu não quero ser picado por serpente alguma, eu vou parar de murmurar. Eu vou evitar, eu vou ser prudente, eu vou ser cauteloso daqui para frente, eu vou observar a minha conduta, os meus atos, para que eu não possa o quê? Para que eu não venha ser picado pela serpente e corra o risco de quê? De morrer. Então Deus deixou a serpente no meio do povo, para que o povo também viesse a aprender a conviver junto com quem? E você precisa aprender isso aqui, irmãos. O pastor que é sério. Quando Jesus envia os discípulos para a caminhada, para começar a pregar o evangelho, Jesus falou: eis que eu vos envio como ovelhas em meio de quem? Agora você imagine as ovelhas andando no meio de quem, pessoal? Tente imaginar aí. Traz para o seu dia a dia aí. Imagine você numa fazendinha criando seu rebanho de ovelha lá, e de repente você descobre que ali está tendo o quê? Como é que essas ovelhas vão ficar, pessoal? Corre risco ou não corre? Porque lobo é um animal dócil, né? Lobo você pode pegar ele lá no meio do mato e trazer para dentro de casa, que ele vai ficar, vai ou não vai? Sim ou não? Mas Deus falou com os discípulos: estou mandando vocês como ovelhas em meio. Agora, de quem é que tinha que vir a prudência? De quem é que tinha que vir a cautela? Deles, dos discípulos. Então Deus aqui permitiu, ó. Moisés orou a Deus: Deus, a serpente está matando o povo, tira ela do nosso meio e tal e tal e tal. Foi o que Deus fez com ele. Ah, Moisés, eu vou tirar tudo. Foi assim? Não. Ô Moisés, você vai criar uma serpente de metal. Pega aí, faz a serpente de metal, coloca ela no arraste e o quê? E levanta. Deixa ela em pé aí, no meio do arraial aí. Aquela pessoa que for picada, mordida por uma serpente aí, ela vai ter que correr para quem? Para a serpente de metal, e vai olhar. E quando ela olhar a serpente de metal, ela vai viver. E se não der tempo? Morreu. Se não der tempo, já era. Amém, igreja? Então Deus permitiu para quê? Para que aquele povo, ele viesse a partir de agora ter cautela.
Eu já conheci o coração do povo. Se eu tirar a serpente, eles vão o quê? Eles vão aprontar. Então eu vou deixar a serpente no meio deles. E agora eles vão ter que aprender a conviver com as serpentes aí agora. E nós também precisamos aprender a viver o que, gente? Com as serpentes que surgem no nosso caminho. E surge ou não surge, irmãos? Sim ou não? Surge. Às vezes a serpente é um pensamento que quer fazer você desviar. E você vai ali alimentando aquele pensamento de você. Aquilo pode ser uma serpente, está te mordendo ali para te destruir. É um desejo. Às vezes a serpente é uma amizade. Sim ou não? O pastor amizade, sim. Às vezes tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que se aproxima de você, mas o conselho dela, a instrução dela para você é como se fosse a mordida de quê? Serpente. Vê se não tem irmãozinho, irmãzinha que às vezes consegue botar você contra qualquer pessoa da igreja. Acontece isso ou não? Acontece, gente. Acontece. Então você tem que ter o quê? Cautela. Cuidado. É você que tem que vigiar. Para você não dar mole e a serpente, ó. Então você tem que vigiar nisso. Aí vem aquela coisa ali, ó. E se a pessoa não der tempo da pessoa correr para olhar buscar a cura, ela morre. Mas você tem que ter cautela. Olha o que Deus falou aqui. Tá bom, Moisés, eu vou tirar a serpente do povo. Não. Eu vou deixar a serpente no meio do povo. Agora você vai fazer uma serpente de metal, vai pôr numa haste. E vai viver aquele que mordido por uma serpente olhar para ela. Amém, gente? E aí Moisés foi e fez, irmãos. Moisés foi e fez aquela serpente lá, ó. Aqui, para a gente fechar. Vamos lá. Versículo quanto aí? Aqui, ó. E Moisés fez uma serpente o quê? De metal. E pô-la sobre uma haste, ó. E era que, mordendo a serpente, alguém vinham para a serpente de metal e o quê? E ficavam viva. Ou seja, a serpente, o cara vacilava, a serpente, pá, mordia ele. Aí eles faziam o quê? De onde eles estivessem, eles corriam até chegar a serpente o quê? De metal. E quando eles chegavam na serpente de metal, irmãos, ali, ó, eles olhavam para a serpente e recebiam a cura. Diga graças a Deus. Então traz hoje isso aqui para o nosso dia, irmãos. Espiritualmente, a serpente que mordia o povo para matar era o diabo. Era o capiloto, era o sartamoide. Amém? Ele mordia a pessoa, injetava ali o veneno do pecado, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A pessoa foi mordida pela serpente do pecado. E ela vai ali pecando. Se ela não buscar a cura, aquele pecado vai matá-la. E o pior, irmãos, vai tirar ela da vida eterna que Jesus prometeu.
Amém? Vai tirar da vida eterna. Mas se a pessoa foi picada e essa pessoa agora ela corre e olha para Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo fala isso lá nos evangelhos. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente de metal, é necessário também que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Jesus fala isso. Ele faz uma alogia, que fala? Alegoria? Alogia. Ele faz uma alogia da serpente que Moisés levantou lá, ele fez a serpente de metal e pôs ela onde? Em pé numa haste. Jesus foi preso onde? Numa cruz. E foi levantado ou não foi? Levantaram Jesus na cruz. Só que o nosso Jesus hoje ele vive. Vive ou não vive, igreja? Ele vive. E a Bíblia diz pra gente lá em Hebreus, diz assim, olhando para Jesus, que é o que, pessoal? Pronto. Você foi picado lá pela serpente do pecado, seja ele qual for. Mas a pessoa correu e olhou para Jesus agora. Olhou para Jesus. Jesus, me salva. Jesus, me liberta. Ela recebe ou não recebe? Sim ou não? Recebe, irmão. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa corre para Jesus, Jesus livra de todo pecado, de todo sofrimento. Então o que é que nós temos que fazer hoje, irmãos? É correr e olhar para quem? Eu digo até mais ainda, que você nunca tire os olhos de Jesus. Que você nunca tire os olhos do Senhor, mas que você mantenha seus olhos sempre em Cristo, para que Deus ele possa te abençoar, para que Deus possa derramar sobre você a bênção, e meu irmão, e que você venha ser curado de todo o mal que a serpente, espiritualmente falando, tentou lançar contra você. Que você receba a cura de todo esse veneno e que você possa viver bem. Então, pega essa mensagem aqui, irmãos. Traz para o seu coração. Pastor, eu sou essa pessoa que por tudo reclama. Eu questiono por tudo, pastor. O senhor quer ver um exemplo? Se a reunião termina tarde, eu reclamo. Agora, bonito. A pessoa reclama porque a reunião termina o quê? Mas ela não reclama quando ela chega atrasada. O culto é 7 horas que começa, é assim ou não é? Aí tem aquela pessoa que só chega o quê? Acontece isso ou não? Mas aí se na mente dela ela entender que o culto demorou, ela não para assim, mas eu já cheguei atrasada. E às vezes o culto demorou ali porque o irmãozinho, o pastor ali ficou segurando a reunião para deixar o pessoal o quê? Aí questiona, aí murmura. Mas se acontecer de quando ela chegar na igreja, o pastor 5, 10 minutinhos, gente, que Deus abençoe vocês, vão na paz, vão na graça e até amanhã. Já terminou? Vai entender a cabeça desse povo. Reclama porque termina tarde. Ou seja, ela não tem prazer de ficar o quê? Com Deus. Que eu entendo assim, me ache ruim quem quiser. A pessoa não tem prazer, porque para mim, quanto mais eu demorar na presença de Deus, para mim é melhor. E não me vem para cá com essa conversa de, mas o senhor é pastor. Não, eu sou pastor, tu é ovelha, todos nós somos iguais. Somos servos de Deus do mesmo jeito. A posição que eu exerço não é diferente, não é. Deus não vai olhar diferente para você. Eu tenho uma responsabilidade a mais? Tenho. A diferença é essa, que eu tenho uma responsabilidade a mais, eu tenho uma obrigação maior, amém, gente? Mas que também não tira a sua responsabilidade,
E quando for o julgamento, o meu julgamento vai ser diferente do seu. Mas todos nós perante a Deus somos o quê? Iguais. E a palavra de Deus diz pra gente: não te apresses em sair de quê? Tem gente que não tem pressa de sair do aniversário. Ela vai para o aniversário lá, é o primeiro a chegar e é o último. Enquanto o dono da casa não parte o bolo. E tem aquele dono de casa que fala assim: só vamos partir o bolo amanhã. Ela fica esperando para amanhã. Eu não saio sem meu bolo. Mas quando chega com as coisas de Deus, tem que ser o quê? Tem que ser rápido. Aí murmura, porque termina tarde, porque termina cedo. Murmura porque o pastor está pedindo. Uma vez o irmãozinho falou para mim assim: pastor, o povo está reclamando. Ó, eu aprendi um negócio: ou você joga comigo na sinceridade, ou então não fala besteira para mim não. Por quê, pastor? Porque quando você chega para mim assim: pastor, o povo é você. O povo é você. E quando fala o povo, eu já sei que é a pessoa que está falando, não é o povo, não é geral. É ela. Só que ela não quer dizer por ela e bota quem? O povo. E aí, eu que sou gente boa, o que é que eu faço muitas vezes? Eu faço o povo entender que tem o quê? Uma serpente no meio deles. Faço. Eu cheguei numa igreja uma vez, o cara falou isso comigo: pastor, o povo está reclamando do horário do culto que tal e tal. Eu falei: irmão, eu tenho me dedicado, dado o melhor para vocês aqui e tal. Ah, mas todo mundo. Eu falei: quantas pessoas são, irmão? Pastor, se tiver 100 pessoas na igreja, 110 está falando. Eu falei: tá bom. Chego na igreja, quando eu saio para o altar, meu amigo, tá a igreja o quê? Todo mundo na igreja. Eu falei assim: gente, ó, preguei para eles e tal. Quando chegou no final, falei: pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa aqui pode ser a minha última reunião aqui. Por quê, pastor? Bom, eu estou entrando em contato com o meu chefe, vou pedir transferência daqui da igreja. Mas pastor, por que vai pedir transferência? Falei: irmão, porque chegou para mim que vocês não estão contentes comigo aqui. Que está todo mundo reclamando disso, assim, assim. Aí abriu logo o leque. Pastor, e quem é que está reclamando? Eu falei: a pessoa que me disse que se tiver 100 pessoas na igreja, 110 está reclamando. Ou seja, gente, é juros e correção monetária. Mas pastor, quem foi? Pessoal, eu não vou inventar essa conversa aqui, eu estou falando com vocês. Estou falando para vocês. Então, se eu estou falando, é porque me disseram. Então, se eu não estou agradando, não tem que estar dizendo assim que os incomodados aqui. Então, eu que estou sendo incomodado, eu que vou me mudar. Já estou ligando para Salvador amanhã mesmo, pedindo transferência, e aí vem outra pessoa para cá e vocês vão ficar o quê? Pronto. Eu não tenho esse negócio comigo não, irmão. Eu só não posso prejudicar você de ser o quê? Abençoado. Então quando vem essa conversinha eu já sei logo, é a pessoa. Aí chegou outro para mim: pastor, porque o pessoal está falando, porque o senhor está pregando 5 minutos. Observe, gente, o senhor está pregando 5 minutos e leva 15 pedindo oferta. Aí eu falei: o que, irmãos? Ele é. Eu falei: eu prego 5 minutos e levo 15 pedindo oferta. Quem foi que falou, irmão? É o povo todo da igreja aí. Falei: irmão? Então tá certo, irmão. Então você agora vai reunir com esse povo todo aí, vai falar para ele o seguinte: o pastor mandou dizer que é para vocês que a partir de hoje
ele vai pregar 2 minutos e vai pedir 18 de oferta. É o que, pastor? É, irmão. Eu não prego 5, eu vou diminuir os 5 para 2 e vou aumentar mais 3 na oferta. Acabou. Dei as costas e o quê? Isso aí. Aí ele ficou por lá e tal e tal. Quando foi, um dia eu cheguei no altar e falei: Pô, pessoal, está acontecendo assim. O que é que vocês me dizem isso aí? Procede? Pastor, isso é porque a pessoa que está falando, é porque ela quer falar, pastor. E aí eu falei: pronto. Então você tem que aprender o que, irmãos? A viver com as serpentes que está onde? No nosso meio, gente. Cuidado. Deus não tirou a serpente, Ele não vai tirar a serpente. Mas você que tem que aprender o quê? A andar com prudência. É você que tem que aprender a andar com cautela. Por isso o Senhor Jesus diz pra gente. Ele diz: sede, pois, prudente como quem? Sede prudente, seja cauteloso. Se você, quem tem costume de dar em roça aí, de mato aí, sabe como é que é. A pessoa vai andando lá. Se a cobra sentir a presença de uma pessoa, de um animal, ela faz o quê? Ela para, ela não avança, ela para. A cobra tem isso. Ela vai aqui no caminho. Ela percebe que vem alguém no mesmo caminho dela, ela para. E a depender da situação que ela perceber, ela já levanta. Amém, pessoal? Ela levanta. Ela ataca? Não, ela fica em pé. Se ela entender que vai correr risco, aí ela o quê? Ela vive aquele ditado, né? Se alguém tem que chorar, que chore a mãe. É isso que ela pensa. Então, ela não ataca ninguém, irmão. Mas quem anda na mata que tem que ser o quê? Cauteloso. Você anda no meio do mato, sabe que ali tem serpente perigosa, você vai fazer o quê? Tem que ter cuidado. Então, pega essa mensagem, irmãos. Vigia. Não deslugar ao diabo. Não deslugar ao diabo. Para que o diabo não venha te matar, não venha te destruir. Então pega essa mensagem, guarda no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.